Olá pessoal, tô aqui hoje para falar de um assunto sério, muito sério, que é o abuso sexual, o assédio, né, de todas as formas possíveis, não só sexual como também moral, né, que acontece infelizmente o ano todo com muita frequência no Brasil e que infelizmente tem aumentado muito nos últimos anos e principalmente no carnaval. Então por isso que eu fiz questão de postar esse vídeo hoje, sábado de carnaval, para que sirva de alerta aí, principalmente para as mulheres, que vocês mulheres não são obrigadas a aceitarem serem tratadas como objeto sexual na mão de homens sem noção, que não sabem entender, que não sabem identificar que não é não. Também para falar sobre o Não é Não, que é um coletivo de mulheres criado em 2017, que visa combater o assédio em todo o Brasil contra a mulher. E em 2019, esse coletivo Não é Não vai estar presente nos maiores carnavais do país, conscientizando as mulheres e distribuindo tatuagens temporárias com a frase não é não, né? No intuito de conscientizar mesmo, de alertar que essas mulheres não podem, não devem jamais aceitar qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de humilhação, discriminação, né? Tentativa de forçar qualquer aproximação, né? E o que é considerado assédio? Muita gente pensa só na relação sexual forçada, né, sem consentimento, mas não é só a relação sexual que é assédio. Qualquer ato, qualquer toque, né, qualquer tentativa de aproximação forçada, sem o consentimento da outra pessoa, é considerada assédio, sim. E mesmo que não seja assédio, né, que seja importunação, enfim, outros tipos de crimes, mas também são considerados crimes, né, que vão desde ameaça até lesão corporal ou mesmo importunação sexual, mas todos eles são crimes previstos em lei e que têm que serem denunciados, sim, tá? É muito importante que se fale sobre isso, porque muitas vezes parece que fica assim uma certa névoa sobre o assunto, não se fala, não se comenta e precisa ser comentado, sim, inclusive por homens, né? Às vezes vocês pensam assim, mas você é homem, por que você está comprando a briga, né? Tô comprando a briga porque essa não é uma briga só de mulheres, é importante que os homens também tomem partido da situação, falem sobre o assunto, divulgam, debatem, comentem, né? Então o que é considerado assédio? Como eu disse no início, assédio não é só a relação sexual, né, sem o consentimento da outra pessoa. Então um beijo forçado, aquela famosa mão boba, né, colocar a mão onde não deve ali, sem o consentimento da pessoa, puxar o cabelo, agarrar a pessoa, né, xingar, né, a violência verbal também, não é só violência física, xingar a pessoa verbalmente, né, ofender, fazer a pessoa passar por situações públicas, né, ali perto de todo mundo, situações de humilhação, de constrangimento, né, a fim de deixar a pessoa receosa, a pessoa envergonhada, né, ameaça, qualquer tipo de ameaça, né, falar ali, ameaçar bater na pessoa, ou às vezes em alguns casos mais sérios ameaça até de morte, né? Então qualquer tipo de ameaça, qualquer tentativa de constrangimento, né, da vítima ali é também crime, tá? É importunação, é assédio. Então não vamos fechar os olhos para isso, não é não. Então, queridos homens que me assistem, que estão vendo esse vídeo, não é não, tá? Receber um não é não
e ponto final. Então não tem que ficar insistindo de maneira desrespeitosa, não tem que puxar a pessoa sem consentimento, agarrar, beijar, né, ou fazer qualquer tipo de comportamento sem o consentimento da pessoa, tá? A pessoa tem o direito de dizer não. E vale lembrar que a mulher é um ser humano como o homem, tá? É um ser humano como outro qualquer, que tem desejo próprio, que tem vontade própria, que tem opinião própria e precisa ser respeitada. Porque, infelizmente, muitos homens, em pleno século XXI, 2019, ainda encaram a mulher como um simples objeto sexual, como se ela fosse um mero pedaço de carne, né? Que é obrigada a ceder ali às suas vontades e estar ali disponível o tempo todo ao seu bel prazer. Então, vale lembrar que a mulher é um ser humano com vontade própria, que tem que ser respeitada e que precisa denunciar e botar a boca no trombone, sim, caso seja assediada fisicamente, sexualmente, moralmente, ou enfim, caso sofra qualquer tipo de violência relacionada a isso, inclusive a violência doméstica, né, que é sofrida pelo próprio companheiro ali, namorado ou marido, que a gente sabe que está aumentando bastante também, infelizmente no Brasil, também tem que ser denunciada, sim, porque tudo que esses idiotas ogros precisam é do seu silêncio para que eles continuem fazendo o que eles fazem e afetando mais vítimas, mais pessoas. Tudo que ele precisa para continuar os seus horrores, né, vamos dizer assim, é do seu silêncio. Então não se cale, denuncie mesmo, procure ajuda, procure apoio, procure orientação. Vale lembrar mais uma vez, estou repetitivo, mas é de propósito, tá? Para que fique bem claro, vale lembrar mais uma vez que assédio não é só relação sexual contra a vontade, né? É um beijo forçado, é um toque forçado, é um puxão de cabelo, é uma mão onde não deve. Isso também é assédio, tá? Então que fique bem claro. Vou deixar aqui alguns números para vocês da violência contra a mulher no Brasil, do assédio no Brasil, né? Segundo dados de 2016, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. É muita coisa, né? Isso são dados de 2016. Não sei como estão agora os dados mais recentes, mas a gente sabe que infelizmente não mudou muita coisa, né? E um agravante muito sério, apenas 10% das mulheres, segundo dados de 2016, 10% apenas das mulheres denunciam os abusos, o que é muito sério, porque precisa ser denunciado. Como eu disse, tudo que o agressor precisa é do seu silêncio para que ele continue agindo e alcançando mais vítimas. E isso não pode acontecer. Então, denuncie sim. E você que é homem, compre a briga também. Pela sua esposa, pela sua mãe, pela sua filha, pelas mulheres que convivem com você, suas amigas, porque o homem também tem que falar sobre o assunto, também tem que debater, também tem que dar a cara a tapa, não é só deixar por conta da mulher, não. Continuando os dados, 56%, ou seja, mais da metade das mulheres de 16 a 24 anos já sofreram assédio sexual, segundo dados do Datafolha de 2018, tá? Do ano passado, então dados bem mais recentes. E um agravante ainda maior com relação ao racismo, porque 54% das vítimas, segundo dados de 2016, ou seja, mais da metade, né, 54% das vítimas eram negras. E depois ainda se diz, né, ainda se fala da superação do racismo, que melhorou, que não sei o que, melhorou sim, gente, mas ainda há muito o que fazer. Então isso precisa ser debatido, enfrentado sim, tá? Porque é sério.
Mulheres negras jovens de 15 a 29 anos, segundo as pesquisas, têm o dobro de chance de serem mortas no comparativo com mulheres brancas em todo o Brasil, tá? Então, acolher as vítimas, dar a orientação necessária, lembrando que até para ajudar a gente precisa saber como ajudar, saber a maneira correta de agir, senão pode piorar ainda mais a situação. Então, jamais confrontar a vítima com o agressor, colocar os dois no mesmo ambiente, né, frente a frente, jamais. Então, a primeira providência, ouvir a vítima com atenção, com cuidado, com sensibilidade, num local discreto, afastado, né, da maneira mais discreta e conveniente possível, para que essa vítima não se sinta envergonhada, não se sinta ameaçada, né, nem pressionada de nenhuma forma, para que ela se sinta o mais à vontade possível, né, dentro do possível ali na situação, para que ela possa confiar de fazer a sua denúncia, de contar ali a verdade, né, o que foi que exatamente aconteceu, e ouvir e atender essa vítima de maneira adequada, num ambiente adequado e longe, né, longe do agressor. Sempre a primeira providência, afastar do agressor. As autoridades policiais têm obrigação de ouvir a mulher que tenha se sentido lesada de alguma forma, assediada de alguma forma, né? E caso os órgãos competentes se recusem a ouvir essa mulher, deve denunciar inclusive a própria polícia, né, nos órgãos de ouvidoria, porque os policiais e as autoridades competentes têm obrigação de ouvir essa mulher e de prestar o atendimento adequado. Então, se essa mulher não for ouvida adequadamente, se for feito vista grossa, essas autoridades que fizerem vista grossa também têm que ser denunciadas e responder por isso, porque elas têm obrigação de fazer o seu trabalho aí e atender adequadamente essas mulheres. Certo, pessoal? Um outro ponto muito importante, queridos pais e mães e tios e padrinhos e madrinhas, enfim, você que tem responsabilidade sobre a educação e a formação de alguma criança ou adolescente de maneira geral. É muito comum uma cultura do machismo, né, nos meninos desde criança, principalmente os pais, né, em que o menino é incentivado desde mais jovem, né, a ter comportamentos machistas, a considerar a mulher como objeto, né? Então, que isso aí seja cortado, seja identificado e seja banido desde a infância, porque é assim que começa, né? Eu começo a criar um ogro, um machista, um animal, dentro da minha casa, né? Não é fora não, é dentro da minha casa, é nas festinhas de família, né? Nas piadinhas machistas, nas comparações, né? Que vai fazendo aquele menino crescer considerando, enxergando a mulher como um mero objeto do seu prazer e não como um ser humano com desejo e com vontade própria, que é o que a mulher é, né? E às vezes, até inconscientemente, isso é feito pela internet, né? Pela televisão, pelos meios de comunicação de maneira geral, né? Às vezes até de maneira inconsciente, tem um certo machismo, tem uma certa objetificação da mulher por trás ali, e muitas vezes você acaba não percebendo e até mesmo incentivando crianças e adolescentes do seu convívio e da sua família a adotarem o mesmo comportamento. Os pais, principalmente, né, têm uma tendência de associar a masculinidade do menino à relação sexual, à sexualidade, ao desempenho sexual, sendo que, evidentemente, a gente sabe que é muito mais do que isso que caracteriza a masculinidade, né? Ser homem, ser macho, é muito mais que isso. Então não é só relação sexual, não é só desempenho sexual, né? Não são números, né? Ah, ficou com tantas pessoas, não.
Não são números e nem desempenho sexual que caracterizam um homem, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. Ser homem de verdade é muito mais do que ter um bom desempenho sexual. É muito mais do que ficar com tantas por noite, né? Como a gente vê aí, infelizmente, muitos pais incentivarem os filhos homens, né? Ou seja, criarem ogros dentro da sua própria casa. E aí depois colhem o que plantaram e não sabem por quê. Então, muito cuidado com isso também. No carnaval e na vida, não é não, que fique bem claro. E se você se sentir vítima e lesada de alguma forma, denuncie.